O último fiasco de Zahran Mamdani é apelar ao governo federal para prender o primeiro-ministro Netanyahu quando ele vier a Nova York. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Benjamin Netanyahu é um criminoso de guerra, o arquiteto de um genocídio horrível contra o povo palestino. Ele é responsável pela morte de mais de 73 mil pessoas, pelo mutilamento de dezenas de milhares de crianças. Tudo isso enquanto nós, como americanos, pagamos pelas bombas que causam essas mortes. Há uma razão para o Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandado de prisão contra ele. Como humanos, construímos ao longo das gerações o entendimento de que há crimes tão graves que ofendem toda a humanidade. Minha administração analisou todas as opções legais para saber se Nova York poderia cumprir o mandado do Tribunal Penal Internacional caso Benjamin Netanyahu viesse. Não temos autoridade legal independente para cumprir esse mandado. O governo federal, no entanto, tem. E eu peço que eles adiram ao TPI e cumpram esse mandado. Olá, Mark. Você está participando remotamente hoje. Eu estou na JNS-TV em Jerusalém e você está em um local não revelado em outro lugar. Olha, Mark, nós temos ouvido do prefeito de Nova York desde antes dele ser eleito esses comentários nojentos sobre Israel. Esse aqui não é exceção. Mas o interessante desse vídeo é que ele teve que fazê-lo depois da indignação causada pelo vídeo anterior, no qual ele disse que iria prender Netanyahu. Quando ele veio para a Big Apple, para a Assembleia Geral da ONU em setembro. Então, o que você diz sobre isso? Então, essa é uma política de brincadeira, de não levar nada a sério e ser antissemita. E eu vou dizer o que precisa ser dito. Quero dizer, algumas pessoas dizem, bem, você sabe, quando você está na oposição, quando você é um ativista estudantil, quando você é um ativista no campus, você pode dizer todo tipo de coisa ridícula e sair impune, mas uma vez que você se torna um representante eleito, espera-se que você seja mais sério. E, infelizmente, não vimos essa transição com Mamdani. Ele nem sequer tenta esconder suas posições radicais, anti-Israel e anti-judaicas, o que é triste. E vamos apenas analisar a lógica do argumento dele. Acho que existem cerca de 190, talvez um pouco menos, Estados-membros das Nações Unidas. Muitos deles não são democráticos, muitos deles são governados por ditadores, e esse é um homem que diz publicamente, ele destaca o Estado judeu. E ele diz que de todas as pessoas que vêm para Nova York, acredita que deveríamos, mas ele não pode fazer isso e lamenta muito por não poder. O governo federal deveria prender Netanyahu. Agora, mesmo que uma pessoa, se alguém critica Israel, e você sabe, muitas pessoas criticam Israel, mas afinal, o que ele está dizendo? Ele afirma que não está se referindo aos ditadores de várias partes do mundo, nem à liderança iraniana. Eu não estou falando sobre a liderança em países com péssimo histórico de direitos humanos. O líder eleito democraticamente de um país democrático é o único que você destaca e diz: eu o prenderia se pudesse. E fico muito triste por não poder prendê-lo. Então, do que se trata isso? Certo. Sabe de uma coisa? Vai além disso, porque eu nem quero dizer, bem, sim, você pode criticar Israel e o histórico de direitos humanos de Israel. Deixe-me apontar isso. Tudo o que ele disse sobre genocídio em Gaza, ou o que ele fala sobre apartheid e sobre abuso contra os palestinos em Gaza, claro, ele não mencionou o massacre de 7 de outubro, nem nada parecido, Deus me livre, mas tudo o que ele diz é uma grande mentira. E não é só que Israel, em comparação com ditaduras que são Estados-membros da ONU em relação a elas, Israel tem um bom histórico. Não, objetivamente, por qualquer medida, Israel tem um histórico exemplar. E Israel tem um histórico tão exemplar em combate urbano que os soldados israelenses ficam em perigo devido ao cuidado que temos para evitar vítimas civis. Todos os especialistas militares, entre outros, já disseram isso. Mas mais um ponto: nem Israel, nem os Estados Unidos são partes do Tribunal Penal Internacional. E é com base nisso que Mamdani estava dizendo. Ele disse que ele é um criminoso de guerra no Tribunal Penal Internacional e na Corte Internacional de Justiça. Mas vamos deixar isso claro. Os Estados Unidos,
O secretário de Estado, Marco Rubio, está em uma campanha para desacreditar completamente, dissolver e difamar o Tribunal Penal Internacional, porque ele diz que é ilegítimo e que o propósito original dele já desapareceu há muito tempo, assim como o propósito original da ONU. E vamos ouvir por um instante o que Marco Rubio tinha a dizer sobre isso. Quando o TPI foi criado há 24 anos, disseram que seria apenas uma salvaguarda limitada, um tribunal global atuando apenas em crimes graves, como genocídio e crimes de guerra, e só quando tribunais nacionais não pudessem julgá-los. Mas a verdade é que era algo muito mais radical e extremo. Era um tribunal global composto por burocratas globalistas não eleitos que afirmam ter um poder quase ilimitado. O perigo desse tribunal global só continuou a crescer. Hoje, ele ameaça todo o nosso sistema político e jurídico. Agentes da patrulha de fronteira retiram criminosos violentos do país. Fuzileiros navais americanos arriscam a vida para defender nossa pátria. Promotores atuam para desmantelar planos terroristas de atacar e matar americanos. Se ficarmos parados, todos eles estarão à mercê de juízes estrangeiros a milhares de quilômetros de distância, enfrentando o risco constante de serem processados e até mesmo presos pelo chamado crime de defender seu próprio país. O povo americano nunca concordou com nada disso e nunca vai concordar. Ok, então você tem esse enorme contraste aqui entre o prefeito de Nova York, aliás, a cidade mais judaica do mundo, exceto pelas cidades israelenses. E o fato de ele ter sido eleito já é chocante, claro. Mas, como você disse, ele não esconde isso. Quero dizer, a única coisa boa que você pode dizer sobre Mamdani é que ele não faz questão de esconder o seu antissemitismo aberto. A hostilidade dele não é contra o primeiro-ministro Netanyahu. E eu acho que todos os esquerdistas ou todas as vozes anti-Netanyahu em Israel e no exterior deveriam saber de uma coisa: não é o Netanyahu que ele odeia, é todo o povo. Então vamos, antes de tudo, Vamos falar sobre o que Rubio disse, e Rubio está 100% correto porque Rubio disse isso. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, foi originalmente estabelecido por Dodo Guras, que disse: bem, vocês sabem, temos problemas em que há países no mundo onde não existem judiciários independentes e há pessoas terríveis que não estão sendo levadas à justiça. Precisamos de uma instituição. Eles comentavam sobre lugares com guerras civis, assassinatos em massa, genocídios e outros conflitos. E nós precisamos ter uma instituição que esteja presente quando não houver um sistema legal funcionando e que possamos intervir e levar justiça às pessoas que merecem justiça. Eles também disseram: não podemos obrigar nenhum país a aderir, pois é um sistema voluntário ao qual os países aderem. Como você disse, assim como as Nações Unidas, isso foi se desenvolvendo até virar um monstro burocrático com juízes não eleitos. Podem declarar pessoas criminosas. E eu lembraria que muitas das pessoas que aderiram ao TPI, o Tribunal Penal Internacional, não têm judiciários independentes. E como resultado, os juízes que eles enviam ao TPI são, claro, eleitos no modelo da ONU, onde os países votam em bloco e assim por diante. Se você vem de um país sem tradição de judiciário independente, seu juiz no Tribunal Penal Internacional age como um voto na ONU, você fará o que o governo mandar, pois não há judiciário independente. Então, quero dizer, quando Israel diz e os Estados Unidos dizem: esse tribunal não tem legitimidade aos nossos olhos, quero dizer, ele foi criado para outro propósito e agora está sendo usado contra um país com um judiciário extremamente independente. Você já afirmou várias vezes neste programa que os tribunais israelenses têm poder excessivo, Ruti. E muitos israelenses concordam com você. E ainda assim, um tribunal que foi criado, uma instituição que foi criada para lidar, e eles disseram isso em seu estatuto, em seu documento de fundação. Eles disseram que estaremos onde não houver um judiciário funcionando. Dizer que não há judiciário funcionando em Israel é, em que planeta você está vivendo? E o que eu acho que preocupa Rubio é que se você pode ir atrás de Israel, e ele disse isso, você pode ir atrás de qualquer país. E, de repente, soldados americanos, diplomatas americanos, os pilotos americanos que estão atacando instalações nucleares ou que estavam atacando instalações nucleares no Irã, de repente, todos eles também serão criminosos de guerra. Se forem passar férias na França para visitar a Torre Eiffel, de repente serão presos.
E aqui temos uma situação em que essa instituição internacional, que talvez tenha sido criada por todos os motivos certos, se distorceu e virou esse problema com P maiúsculo. Dizer que um primeiro-ministro eleito democraticamente, que está enfrentando uma reeleição, ele precisa se apresentar ao seu próprio povo e ser reeleito. Sim, em um país com um judiciário extremamente independente, que já demonstrou anular decisão do governo após decisão do governo. O primeiro-ministro, como sabemos e já discutimos, está sob acusação em Israel e sendo julgado por supostos delitos. Dizer que o TPI, que não tem nenhuma experiência nessas questões, certamente vai indiciar o primeiro-ministro Netanyahu. Isso realmente é absurdo. Só mais uma coisa, claro. O procurador-chefe que indiciou Netanyahu teve claro que renunciar por causa de todo tipo de má conduta, comportamento pessoal, comportamento imoral da parte dele. E ele é o motivo, ele é a autoridade moral de que Mamdani está falando. Certo. Bem, a propósito, não o procurador-chefe em Israel, o procurador-chefe no Tribunal Internacional. Correto? Isso mesmo. E ele foi acusado de um enorme assédio sexual ou abuso sexual e foi totalmente humilhado por isso. Ok, não que essas coisas estejam conectadas. Mas sim, ele tem um mau caráter e também é antissemita. O interessante é o seguinte: presidente Trump, por que Mamdani teve que fazer esse novo videozinho? Ele continua fazendo esses pequenos clipes. É porque o presidente Trump postou no Truth Social. Desculpe, Mamdani. Essa é a minha paráfrase do presidente Trump. Desculpe, Mamdani. Ninguém vai prender Netanyahu quando ele vier para Nova York e você não tem autoridade para fazer isso. Enquanto isso, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, disse que tuitou hoje. Ele disse que Mamdani não é burro. Ele o chamou de um antissemita vil. E ele também disse que, se alguém deveria ser preso, esse alguém é Mamdani por incitação. E sabe de uma coisa? Isso não é brincadeira, pois dias atrás, durante toda essa confusão, um grupo de pessoas em Manhattan, no Village, Greenwich Village, queimou a bandeira de Israel, comemorando em plena luz do dia na cidade mais judaica do mundo, fora de Israel. Vamos dar uma olhada nisso. Então, só estou dizendo que, sabe, os Estados Unidos, o governo federal não está do lado de Mamdani nessa questão. Isso é claro, mas vou te dizer o que me incomoda, Ruti. Mamdani você sabe o que ele é, e sabe, um anti-Israel, um antissemita de extrema esquerda, certo? E o que me preocupa é a influência dele no Partido Democrata como um todo. O que isso indica sobre o futuro das relações entre Estados Unidos e Israel? Porque, sabe, a cada alguns anos a pessoa que controla a Casa Branca muda a cada alguns anos. Isso pode ocorrer já em novembro na Câmara dos Representantes. Os democratas podem assumir o controle. E vou te dizer o que para mim é mais revelador e preocupante é isso. Todos os nomes que estão sendo mencionados, e se houver algum nome que eu não conheça, peço desculpas. Mas, como o governador da Califórnia, o prefeito de Nova York, o senador de Maryland, todas essas pessoas que têm sido mencionadas, que podem estar planejando concorrer à presidência, eles têm comitês preparatórios, como se chama nos Estados Unidos, ainda não anunciaram oficialmente, mas já arrecadam dinheiro. Hoje em dia, no Partido Democrata, por causa dos votos das primárias democratas, dos eleitores das primárias, sim, e das pessoas do tipo Mamdani por aí que vão votar com entusiasmo nas primárias democratas, você tem que se dissociar publicamente da relação entre os Estados Unidos e Israel para ter esperança de vencer. Pelo menos é isso que eles pensam. O governador da Califórnia disse, sabe, estou falando de memória de novo, mas sabe, nós temos que repensar a relação com Israel, e o senador de Maryland, Van Hollen, também tinha algo a dizer. Tivemos que atacar Netanyahu e o governo de Israel no mesmo dia. Acho que foi quando ele anunciou que estava estabelecendo seu comitê preparatório. O prefeito de Chicago tem que vir a Israel e dizer que a falta de apoio é toda a culpa de Israel. É Netanyahu e seu governo, e eles estão levando Israel por um caminho errado.
É quase como se, sabe, se no passado a piada fosse que você tinha que ir à Irlanda, à Itália e a Israel se estivesse concorrendo à presidência. Essas eram as 3 viagens obrigatórias que você tinha que fazer. Agora, é como se nas primárias democratas fosse obrigatório se você quiser ser competitivo. Se quiser ter uma chance, tem que dizer algo negativo sobre Israel. Sem isso, nem entre na disputa. E não é só sobre Israel. Não esqueçamos que Mamdani chamou o AIPAC de monstros. Não é só sobre Israel, é sobre judeus. E o antissemitismo aberto sendo manifestado por muitos desses candidatos é algo realmente sem precedentes nos Estados Unidos. E você está absolutamente certa. Isso é preocupante. Mas eu gostaria de falar um minuto sobre uma parte da culpa que recai sobre os judeus americanos e israelenses. E o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que os israelenses são culpados ou que os judeus americanos são culpados pelo ódio contra nós e eles. Não. Mas 30% dos judeus da cidade de Nova York votaram em Mamdani. 30%. Isso é muito. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que judeus geralmente são membros do Partido Democrata ou votam nos democratas. E os liberais israelenses, que são o equivalente dos Estados Unidos, judeus liberais, continuam insistindo nisso. Há anos eles fazem isso, dizendo que Netanyahu é o culpado pela divisão entre democratas e republicanos sobre Israel que causou isso. Antes, eles conseguiam dialogar entre os partidos, e agora Netanyahu acabou com esse bipartidarismo. Isso é uma bobagem. E eu quero falar não só com os judeus dos Estados Unidos sobre como eles estão se prejudicando ao votar nos democratas, especialmente nesse contexto, mas também com os judeus israelenses que têm essa ideia de que se apenas nos livrássemos de Netanyahu, tudo isso mudaria. Isso é uma mentira. E isso não tem nada a ver com em quem eu vou votar ou em quem qualquer outra pessoa em Israel vai votar. Os únicos partidos em Israel que acreditam que Israel está cometendo genocídio em Gaza e assim por diante são os partidos árabes. Os partidos judeus, mesmo os de extrema esquerda, são pessoas que lutaram em Gaza, que vestiram seus uniformes, que participam disso. Eles sabem que não estamos cometendo genocídio. Eles são as últimas pessoas no mundo que querem isso, eles são amantes da paz. Eles sempre promoveram a solução de 2 estados com os palestinos. Estou falando dos israelenses de esquerda. Se alguém pensa, imagina qualquer judeu de qualquer lado do oceano, que tirar Netanyahu do poder vai mudar o que você descreveu. E o antissemitismo aberto que explodiu, em especial depois do massacre de 2.000 israelenses e judeus, e não só israelenses, mas a maioria das pessoas que estavam lá em 7 de outubro, que foram 1.200 massacrados, e desde então, muitos centenas sequestrados e mortos. Se alguém acredita que trocar Netanyahu vai fazer alguma diferença, está se enganando. Vou responder. 2 pessoas escreveram um livro lançado há 1 ano ou 1 ano e meio. 2 pessoas que não são muito simpáticas a Israel. Um deles era Robert Malley, que provavelmente era a pessoa mais crítica a Israel no governo Biden até que ele teve seu cargo retirado. E a outra pessoa era um homem chamado Hussein Aga, que era um xiita libanês, que se tornou um dos principais organizadores palestinos. E eles escrevem não por apoio ao sionismo, Deus me livre, mas dizem que é um mito pensar que Netanyahu sai e tudo o resto se encaixa, certo? Eles acham que isso é fácil demais. Não é verdade, eles dizem. E, novamente, eles têm uma visão crítica. Muitos acreditam que com a saída de Netanyahu, tudo melhorará e voltaremos ao passado. Mas isso é um mito. Isso é um mito. Não só Mark Regavi afirma isso, mas também Robert Malley Mallion e Hussein Aga. Mas eu quero fazer um ponto mais amplo. Eu fui o embaixador de Israel no Reino Unido quando ainda trabalhava para o governo. E então você tinha o corbinismo e a ala esquerda do Partido Trabalhista era furiosamente antisionista e, como a maioria das pessoas diria, também antissemita. E você vê isso em toda a Europa. Na França, na Itália, partidos de esquerda, a esquerda progressista, a esquerda radical, tendem a ser pró-Palestina, anti-Israel, antissemitas, dependendo de onde estejam especificamente. Alguns são mais antissemitas, outros apenas são muito críticos em relação a Israel.
E você tem um espectro ali, mas eles não são amigos. E a questão da Palestina se tornou a bandeira da esquerda global. E presumir que isso aconteceria no Canadá, na Austrália, na Grã-Bretanha, na França e na Itália, mas não aconteceria nos Estados Unidos quando é um fenômeno global, é ridículo. Quero dizer, as pessoas, quando culpam Netanyahu, e Netanyahu pode ser, sabe, você pode culpá-lo por muitas coisas, mas quando culpam Netanyahu, geralmente apontam para aquele famoso discurso em 2015, quando ele falou no Congresso. Ele foi convidado pelo presidente republicano da Câmara e se manifestou contra o acordo do Obama com o Irã. E ele foi acusado de fazer politicagem e de colocar em risco a relação bipartidária e assim por diante. Mas no Reino Unido, nunca houve um discurso assim. Na Austrália, nunca houve um discurso assim. No Canadá, nunca houve um discurso assim. Na França, nunca houve um discurso assim. Em outras palavras, as forças, a ideologia, o novo anti-israelismo, o antissemitismo da esquerda é um fenômeno global. Pensar que é por causa de uma ação específica de Netanyahu, então você tem que se perguntar: por que isso está acontecendo em todo lugar? E, de alguma forma, a causa palestina, sim, a luta palestina se tornou o santo graal das pessoas da esquerda radical. Mas antes de devolver o microfone para você, por assim dizer, Ruth, não vamos esquecer que não é só a esquerda radical. Temos pessoas na direita populista. Quero dizer, o mais famoso provavelmente é Tucker Carlson e seus colegas. Pessoas como ele que têm literalmente milhões de pessoas ouvindo seus podcasts, transmissões e assim por diante. Na direita que são, você sabe, se o antissemitismo de esquerda vê os judeus como terríveis e, você sabe, capitalistas, imperialistas e colonialistas, a direita radical também não gosta de nós por outros motivos. Você está certa. Interessante que Tucker Carlson anunciou que está saindo do Partido Republicano. Ele não faz mais parte disso. Então, e a gente vê isso, aliás, no Partido Democrata, temos, por exemplo, Alan Dershowitz dizendo que não é mais democrata. Tem pessoas que estão cansadas da política do próprio partido, do partido ao qual elas pertenciam há décadas, e estão abandonando por causa das políticas deles. Até agora, no momento, e eu espero que continue assim, que continue desse jeito. Os groypers da direita que odeiam judeus e odeiam Israel e que acusam Israel de todo tipo de crime de guerra é a teoria da ferradura. Eles deram tanta volta que agora tem políticas quase idênticas às da extrema esquerda, o que é muito irônico, já que eles realmente odeiam a esquerda ou odiavam. Nesse assunto, eles estão totalmente alinhados e isso é extremamente preocupante. Mas, no momento, isso ainda é muito mais disseminado na esquerda. É, há muito mais. E você está certa em dizer, olha, por que achamos que, se aconteceu em toda a Europa, isso não poderia acontecer na América? Havia um motivo para pensarmos assim. Tradicionalmente, não é que nunca tenha existido antissemitismo na América. E não é que nunca tenha existido racismo na América, mas a América sempre se esforçou para ir além disso e corrigir esses males da sociedade e fez um trabalho muito bom nisso. E isso inclui a inserção de judeus na academia e em todas as profissões, etc. E por isso, os judeus encontraram um lar muito acolhedor nos Estados Unidos por muito tempo. E, novamente, ironicamente, os judeus muitas vezes são responsáveis por colocar no poder pessoas que os odeiam. Eu não sei como explicar isso. Nós poderíamos discutir isso por dias e dias. Mas eu diria que é importante enfatizar que são os judeus que estão mais abertos à paz em todos os aspectos. E em ideias absurdas, ideias da extrema esquerda sobre tudo, e sobre, você sabe, se identificar com as vítimas, os palestinos, o Hamas em Gaza. Bem, deixe-me lembrar a todos mais uma vez que no dia 7 de outubro, muitas das pessoas que foram massacradas, estupradas, decapitadas, tudo de horrível que foi feito, torturadas, nas comunidades do entorno de Gaza, na fronteira, nos kibbutzim e em outras comunidades que fazem fronteira com Gaza. Essas eram pessoas que passaram a vida inteira querendo ajudar os habitantes de Gaza, levando-os para hospitais. Elas lhes davam trabalho, faziam amizade com eles porque eram pessoas, mas isso não importou quando chegou a hora.
É como durante o Holocausto, os judeus bons, entre aspas, aqueles que diziam, bem, nós não somos como aqueles, sabe, judeus com aqueles cachos engraçados nas têmporas. Nós ouvimos Mahler, somos educados, somos sofisticados, somos bons alemães. Isso não importou. Eles foram levados para Auschwitz como todos os outros. Isso é algo que precisa ser enfatizado, porque quando alguém como Mamdani ocupa aquele cargo em Nova York, você percebe. E não estou dizendo que é só isso. Nem todos os judeus de Nova York votaram nele. Nem estou dizendo que toda Nova York é judaica. Não é, mas é uma cidade de cultura muito judaica. Obviamente a demografia está mudando e tudo mais, mas é uma cidade muito judaica, cultural e sociologicamente. E ter aquela pessoa desprezível liderando essa cidade, bem, acho que os judeus realmente precisam fazer uma grande reflexão. E agora, aliás, nesta noite, enquanto estamos gravando isso, hoje é quarta-feira, 22 de julho. Esta noite começa o jejum de Tisha B'Av, que é uma comemoração triste pela destruição dos templos sagrados, e os judeus jejuam. E a mensagem tem sido que o ódio infundado entre judeus, o ódio sem motivo, levou a essa destruição, e que precisamos aprender com isso. Preciso dizer algo, sei que é polêmico, principalmente entre judeus praticantes. Eu não considero o meu ódio por judeus que apoiam alguém como Mamdani, ou que odeiam Israel, ou que culpam Netanyahu por todo o mal. Eu não considero o meu ódio por eles sem fundamento. Eu considero muito bem fundamentado. E sim, é verdade, os judeus estão brigando entre si. E nós, assim como as eleições de meio de mandato em novembro nos Estados Unidos, Israel tem uma eleição para a Knesset, a eleição nacional, no dia 27 de outubro, uma semana antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. E eu estou dizendo sim, é isso, há muitos ânimos exaltados, mas eu não vejo unidade judaica nesta eleição ou em qualquer outra. Quando se trata dessas questões básicas, da questão de aceitar ou não o ódio do seu inimigo por você. Quero responder com sua permissão, Ruth. Você disse, agora você falou um pouco diferente, mas no começo, perto do início do podcast, você disse que hesita em culpar os judeus americanos, certo? Você culpa Mamdani e está disposto a dar o benefício da dúvida para eles. Como você bem sabe, tendo crescido nos Estados Unidos, a comunidade judaica sempre foi um eleitorado importante do Partido Democrata. E a antiga coalizão, a coalizão democrata que o FDR construiu, que Roosevelt construiu na década de 1930, os judeus eram um elemento crucial disso. E, você sabe, 80%, 75%, dependendo de qual eleição fosse, dos judeus votavam em candidatos democratas. Às vezes era um pouco menor, às vezes era maior, mas você sempre podia ter certeza de que uma maioria clara, substancial e significativa dos judeus americanos votaria nos democratas. E aqui eu quero dizer algo. Não sou como você e não cresci na América, embora tenha trabalhado lá. Sou crítico dos judeus americanos. Você mencionou os 30% que votaram em Mamdani. Mas posso usar minha experiência como embaixador no Reino Unido, quando Corbyn liderava o Partido Trabalhista. Sim, havia judeus que diziam, esse não é mais o meu partido. Eu fui membro, ativista e eleitor do Partido Trabalhista a vida toda. Não posso votar no Partido Trabalhista se for liderado por alguém com ideias anti-Israel e antissemitas, certo? E eu acho que se a comunidade judaica nos Estados Unidos, quando isso, mais uma vez, o cartão de apresentação em uma primária democrata parece ser certo que você tem que primeiro condenar Israel, condenar o governo de Israel, dizer que odeia o governo. Você precisa reavaliar a relação entre Estados Unidos e Israel. Isso é essencial para o sucesso na política do Partido Democrata. Tem que haver uma reação dos judeus, e se não houver uma reação significativa dos judeus, seja nas próprias primárias ou na eleição geral, eu acho que é um sinal de fraqueza. É como você disse antes. É como aqueles judeus alemães simpáticos dizendo, sabe, nós lemos Schiller e lutamos na Primeira Guerra Mundial pelo Kaiser e somos alemães patriotas, e nós, sabe o que esse jovem cabo austríaco sabe sobre a Alemanha? Sabemos mais da Alemanha, mas eles se enganam. Acho que os judeus americanos, novamente, não quero dar lição de moral, mas este é um hora da verdade até certo ponto. Vamos ver como isso se desenrola.
Queria dar essa boa notícia junto com a sua opinião. Segundo o meu relógio, estamos no fim do podcast, mas quero dizer algo que já falei antes aqui. Mas eu acho que hoje, com Tisha B'Av, o dia de jejum judaico que começa hoje à noite, e com esse antissemitismo político que estamos vendo ao redor do mundo, e também, muito infelizmente, nos Estados Unidos também. Talvez achássemos que os Estados Unidos fossem imunes ao ódio que cresceu na Europa e outros lugares. Acreditava-se que os Estados Unidos eram diferentes e não passariam por isso, mas Mamdani mostrou que isso não é verdade. Mas eu digo o seguinte, você pode ficar muito deprimido e pode ficar muito desiludido. E você pode dizer, bem, algumas coisas não mudam, o antissemitismo voltou com força, e as pessoas não gostam de judeus, e às vezes é um antissemitismo político, como o senhor Mamdani, e às vezes é um antissemitismo assassino, brutal, como vimos no país onde nasci, os assassinatos em Bondi Beach, 15 pessoas mortas a tiros por 2 extremistas, sim. E, infelizmente, às vezes os dois estão ligados porque a pessoa que é o antissemita político acaba dando cobertura ou criando o ambiente para o antissemita violento e assassino, certo? E isso precisa ser lembrado. E como eu disse, você pode ficar muito desiludido, muito deprimido. Algumas coisas não mudam. O antissemitismo não muda. As pessoas odeiam judeus. Às vezes elas escondem isso. Às vezes é algo discreto. E de vez em quando isso explode para todo mundo ver. E hoje podemos ver que o ódio aos judeus explodiu para todos verem. Se algumas coisas não mudam, Ruth, algo muito importante mudou. E isso é que nós, os judeus, mudamos. E eu quero enfatizar esse ponto. Pense no mundo do seu pai. Em que meu pai nasceu. O mundo dos anos 1930, do nazismo e tudo aquilo. E os judeus estavam indefesos, os judeus estavam sem lar e os judeus estavam sem Estado. Tivemos que implorar para que nos deixassem entrar em seus países quando estávamos fugindo da perseguição. Tivemos que implorar para que nos protegessem. Hoje os judeus não são mais apátridas. Os judeus não estão mais sem lar nem indefesos. Se antissemitas estiverem construindo uma bomba nuclear para nos atacar e nos destruir, destruiremos a bomba nuclear deles antes que possam lançá-la contra nós. Em outras palavras, hoje a situação dos judeus é diferente. Então, se algumas coisas não mudam, como o antissemitismo, os judeus mudaram. Somos fortes. Temos um exército. Nossos jovens, homens e mulheres, servem para defender o povo judeu e o Estado judeu. E assim, os mamdanes do mundo podem falar suas baboseiras antissemitas. Eles podem fazer seus discursos, mas os judeus não são mais vítimas. Os judeus hoje são fortes e poderosos e podem se defender contra qualquer um que tente vir e nos machucar. Bem, com essa nota animadora, e não estou sendo sarcástica, Mark, acho que essa é uma maneira perfeita de encerrar, porque sim, essa é a luz incrível. Gostamos de dizer que somos um farol. Bem, sim, Israel é um farol e nós duas também somos abençoadas por viver aqui e termos criado nossas famílias aqui, com certeza. Ruth, estou ansioso para estar no estúdio com você na próxima semana. E eu também. E com isso estamos encerrando. Tchau, então.